Vem cá um minuto, por que você se sente tão perdido? Bom, voltemos ao ano de 1982 e um certo homem não consegue sair da cama. Ele sofre do que hoje seria diagnosticado como depressão clínica e tem lutado contra isso intermitentemente ao longo de toda a sua vida. Mas dessa vez, o vazio se tornou insuportável. Ele se recusa a comer na maioria dos dias e quando a sua família lhe traz comida, eles intencionalmente não trazem uma faca por medo da sua segurança. E diga-se de passagem, o homem tinha muitos motivos para estar deprimido. Seu filho acabara de morrer, ele estava separado da esposa, o trabalho dele era péssimo, todo mundo o desprezava, ele estava realmente muito perdido e de uma certa forma ele imaginava que tudo o que havia acontecido era por sua própria culpa. E para quem está curioso, estamos falando nada mais nada menos de Abraham Lincoln. O curioso sobre a sensação de estar perdido é que ela nem sempre reflete se estamos realmente perdidos ou não. Assim como uma criança se perde voltando para casa e de repente se sente em um mundo completamente diferente, às vezes se simplesmente retrocedermos alguns passos, tudo volta a parecer certo. Nesse vídeo vou compartilhar com vocês 4 histórias de momentos em que algumas das mentes mais brilhantes da história se sentiram completamente perdidos e o que vocês podem aprender com elas. Mas quero deixar claro para você que esse vídeo não é uma reflexão poética sobre a sensação de estar perdido e como voltar ao caminho certo. Porque acredite em mim, é muito difícil lidar com isso. Eu quero ir além, porque quero argumentar que não só se sentir perdido é normal, como também em certa medida é saudável. Então deixe-me explicar mais. Antes, roda a vinheta, editor. Vem comigo. Em 1909, Corey Young finalmente construiu a carreira pela qual sempre sonhou. Ele lutou muito para concluir a faculdade de medicina e se tornar o psicanalista mais renomado de Zurique. E, como sucessor escolhido por Freud, Young estava no próprio centro do novo campo da psicologia. Young foi protegido de Freud e os dois homens eram muito apegados um ao outro. Young declarou publicamente que considerava Freud a pessoa mais próxima de um pai em sua vida. E por contrapartida, Freud às vezes se referia a Young como um filho adotivo. Mesmo com tudo isso, o problema é que Young não conseguia se identificar com as teorias mais excêntricas de Freud, especialmente em relação à repressão sexual. E Freud havia alcançado uma espécie de status de semideus no campo da psicologia. Ele não gostava muito de ser controlado e confrontado abertamente, e especialmente por pessoas próximas a ele. Certa vez, Young disse: "Eu gostei muito dele, mas ao longo do tempo descobri que quando ele tinha uma ideia sobre qualquer coisa, tudo estava resolvido." Embora Young tenha tido dúvidas durante todo o processo, em 1913 o relacionamento se desfez. Young publicou um livro que questionava algumas das ideias centrais de Freud, e Freud certamente levou isso para o lado pessoal. Freud se voltou completamente contra ele, e não foi só uma simples esquiva passiva-agressiva. Ele realmente tentou apagá-lo da história, tentou afastá-lo do movimento psicanalítico que ajudou a construir. Na prática, o homem que antes fora seu mentor e figura paterna tornou-se o seu crítico mais feroz, realmente virou um grande inimigo. Young perdeu seu mentor, sua figura paterna, sua comunidade de trabalho, sua reputação e a maioria dos seus amigos. O significado que estruturava toda a sua vida se despedaçou da noite para o dia. E o que se seguiu foi um lento declínio que o próprio Young chamou de loucura criativa. Ele se afastou do mundo, preenchia páginas após páginas de seus diários com pensamentos descontrolados e muitas vezes incoerentes. Construía pequenos castelos de pedrinha à beira do lago e vagava sem rumo pela floresta conversando com seus amigos imaginários. Agora, se você se sente perdido, não é porque sua vida não tem sentido. Você está à deriva porque o significado que você tinha não se encaixa mais. Assim como Young, a narrativa na qual você baseava todo o seu significado e identidade está quebrada. Isso significa simplesmente que uma nova narrativa precisa ser escrita. E essa reescrita é um processo criativo, é uma exploração criativa, e isso leva tempo. Mas foi aí que a espiral de Young se tornou a sua salvação. Ele não fugiu de toda aquela escuridão, ele de fato se sentou com aquilo no lugar onde o significado antigo morreu e nenhum novo havia surgido ainda. Na prática, ele deixou que aquele vazio aterrador lhe ensinasse quem ele realmente era. Ele passou anos se autoanalisando, investigando a fundo as raízes dos seus valores, suas necessidades e seus desejos. Depois disso, Young reconstruiu sua carreira, fundou uma nova escola de psicologia, a psicologia analítica, e se tornou uma das figuras mais
mais influentes da psicologia do século XX. Essa é uma grande lição. O crescimento parecerá antes uma morte, para se tornar depois seu renascimento. Quando a história deixa de fazer sentido, não se apresse em tapar o buraco com distrações baratas. Em vez disso, confronte esse espaço vazio entre as histórias. Faça do vazio um lar por um instante, pequenos castelos feitos de pedrinhas. E com o tempo, a nova narrativa começará a tomar forma. Como Jung afirmou, sem esse confronto com o inconsciente não havia transformação. Então, se a história da sua vida deixou de fazer sentido, talvez não seja o fim, talvez seja um convite para você entrar em uma página em branco, onde o significado antigo morre, para que algo mais real possa tomar o seu lugar. E isso é algo que a nossa próxima figura histórica jamais fez. Ele quase pagou o preço máximo. Em 1912, após 2 mandatos como presidente, Theodore Roosevelt não se contentou em desaparecer dos livros de história. Este era um homem que com apenas 42 anos já havia sido cowboy, soldado, comissário de polícia, governador e herói de guerra. Esse cara levou um tiro enquanto fazia um discurso e simplesmente se levantou e finalizou o que estava falando. Então, quando ele decidiu retornar à política e se candidatar por um terceiro partido, pareceu óbvio que todas as pessoas se uniriam em torno dele. Se alguém podia fazer isso funcionar, era Ted Roosevelt. Esse era o cara, inclusive, que deu nome ao ursinho de pelúcia. Esse é o homem no Monte Rushmore, ao lado de Washington e Lincoln. E claro que todos vão votar nele, mas eles não fizeram. Ele perdeu. E não só perdeu, como foi humilhado da noite para o dia. A grande força da natureza, o próprio alce macho, tornou-se uma nota de rodapé histórica. Ele passou de ser o centro das atenções em toda a vida americana a basicamente obsoleto. E tudo isso resultou em muitas noites sem dormir. Roosevelt definitivamente não lidou bem com a situação. E o fato dele se revirar na cama era sintoma de uma profunda ferida psicológica que afetava toda a sua autoestima. Porque para alguém que sempre mediu seu próprio valor pelos aplausos dos outros, era inconcebível todos esses aplausos cessarem repentinamente. Quem era ele sem o poder e sem os holofotes? Roosevelt, como muitas pessoas bem-sucedidas, foi vítima da armadilha da comparação. Ele criou o hábito de se comparar com os outros, principalmente porque estava muito acostumado a vencer. Mas quando as vitórias cessaram, a armadilha da comparação se voltou contra ele e ele rapidamente se sentiu vazio. Sob essa grande nuvem escura, Roosevelt fez o que sempre fazia. Ele tomou uma atitude, ele declarou guerra. Mas dessa vez não se tratava de uma guerra contra a potência estrangeira ou uma máquina política corrupta. Era uma guerra contra o vazio dentro dele. Uma luta existencial para voltar a ser importante. Então ele fez algo muito imprudente. Se inscreveu em uma expedição para mapear um rio desconhecido na Amazônia. Um rio tão perigoso que as tribos locais o chamavam de Rio da Dúvida. Sem mapas, sem garantias de sobrevivência, apenas um motivo fixo na mente: provar que ele ainda era alguém que valia a pena ser lembrado. O resultado, bem, como era de se esperar, foi catastrófico. Roosevelt contraiu malária, perdeu 26 quilos. Ele tinha feridas infectadas, o que deixavam contorcendo de febre na cama. Ele estava tão fraco que em um certo momento implorou para ser deixado para trás e apenas morrer, pois em suas palavras, pelo menos seria uma morte heróica. Mas no fim, seu próprio filho lutou para mantê-lo vivo, o arrastando fisicamente para a volta à civilização. E é isso que é tão perturbador em tudo. A maioria de nós, em certa medida, faz as mesmas coisas todos os dias. Caímos na armadilha de medir nossas vidas com base nas métricas de outras pessoas, seus seguidores, suas promoções, suas conquistas, e como resultado, fazemos coisas estúpidas e autodestrutivas. É fácil cair na armadilha da comparação quando se está ganhando, porque a sensação é muito boa. Mesmo sendo bom, tome muito cuidado para não ficar preso nessa situação, porque eventualmente, quando a maré virar, todos perderão em alguma coisa. E se você se acostumou a viver de acordo com os padrões de outras pessoas, essa perda acabará sendo catastrófica. Mas não tão catastrófica quanto a nossa próxima figura histórica. Em 1969, Buzz Aldrin fez o que bilhões só poderiam sonhar. Ele caminhou na Lua. Foi o segundo ser humano a pisar em outro mundo. E quando ele voltou à Terra, era imortal. Estamos falando de desfiles, medalhas, aplausos em todos os cantos do mundo, mas o que ninguém comenta é o que aconteceu depois disso.
Para Aldrin, Lua não era apenas uma conquista, foi a conquista. Nada que ele fizesse na vida se compararia a isso. E isso foi tão grande que não havia uma próxima missão, nenhum objetivo maior, nenhum pico a ser escalado. O auge da euforia já havia passado e isso o destruiu de maneiras que ninguém em público conseguia perceber. Aldrin mergulhou em depressão e no alcoolismo. Ele sabotou vários casamentos. Ele torrou todo o seu dinheiro e em um certo momento, o homem que havia pisado na superfície lunar estava vendendo Cadillacs em Beverly Hills, tentando convencer estranhos a comprar um carro, sendo que anteriormente havia dirigido uma nave espacial até a Lua. Como as coisas mudaram ali. Mais tarde, ele escreveu que depois de navegar pela Lua, navegar pela Terra lhe pareceu impossível. Afinal, como se supera o impossível? Os atletas enfrentam um efeito semelhante quando são forçados a se aposentar. Soldados também, quando a guerra termina. Eles ficam em sua própria lua pessoal e depois voltam à Terra. E a Terra já parece pequena demais. Mas eis aqui uma verdade dura. Não estamos programados para desfrutar das nossas maiores conquistas, ou pelo menos não por muito tempo. Estamos programados para buscar nossa próxima conquista. E falei bastante disso no vídeo dos 50 mil reais, que está aparecendo agora aqui no card acima. Mas quando você não consegue imaginar qual será a sua próxima conquista, porque a atual foi tão grande e tão importante, você se perde e acaba se autodestruindo. Você não se perde por ser fraco, você se perde porque não sabe mais o que vem pela frente. E agora, o que podemos concluir de tudo isso? Se você está se sentindo perdido agora, qual é a principal mensagem a ser transmitida aqui? Quero dizer, Abraham Lincoln liderou uma nação em sua hora mais sombria enquanto lutava contra tempestades em seu próprio coração. Corey Young reconstruiu o significado a partir dos fragmentos da sua loucura. Roosevelt tentou fugir da própria irrelevância e quase morreu na Amazônia. E Buzz Aldrin tocou os céus, mas acabou caindo em um buraco onde ninguém conseguia vê-lo. O que essas histórias nos mostram é que se sentir perdido não é sinal de fraqueza ou fracasso. Faz parte do que significa ser humano, especialmente em um mundo sem modelos ou roteiro óbvio. Então, quando você se sente perdido, o processo é relativamente simples, mas emocionalmente difícil. Primeiro, experimente algo novo, busque inspiração. Pode ser qualquer coisa. Procure o que vem a seguir, assim como Young fez. Segundo, quando você encontrar algo que lhe pareça significativo, elimine as outras opções e distrações. Comprometa-se com isso. Terceiro, uma vez que você se comprometa com isso, evite as armadilhas de comparar suas ideias com o que os outros possam pensar, como o Roosevelt fez. E definitivamente não compare isso com seus sucessos passados, como fez Aldrin. E por fim, quarto, às vezes, como Lincoln, você tem que se obrigar a sair da cama e seguir em frente. Então, por que você não continua aqui e assiste mais vídeos como esse? Aqui no card ao lado vão aparecer algumas opções. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Aguardo vocês no próximo. Tchau, tchau!